E aí, meus queridos, voltamos hoje com a segunda aula, né, em Biologia, professor Evaldo Herford aqui, e hoje nós iremos decifrar, entender como que os cientistas deram o nome vida. Porque a biologia, a palavra significa bio, vida, logia de estudo, estudo da, isso aí, da vida, certo? Mas como surgiu a palavra vida e como que ficou decifrada o que é vida? E você conseguiria responder se eu te perguntasse agora o que é vida para você? Então, vamos lá tentar entender, apesar que essa vai ser a questão principal da aula de hoje, tá bom? Então, no finalzinho, eu já passo a atividadezinha para vocês, vai ser uma única questão e fim de papo. Então, vamos lá. Então, galera, toda ciência, todo estudo, ele é baseado em uma pesquisa e ciência, tá? Então, a primeira coisa, antes da gente fazer uma investigação, nós temos que analisar alguns fatores. Exemplo, o fato que leva a uma hipótese, ou seja, a dúvida do fato. Temos depois que fazer uma dedução que leva a um experimento para que haja a conclusão. Eu sempre escrevo aqui com o dedo, tá? Então, por isso que fica essa coisa bem alinhada, bem bonitinha aí para vocês, tá bom? Para não dizer o contrário. Mas não interfere no resultado. Então, olha só. Através dessa imagem aqui, nós temos aí um menino que vai fazer uma pequena investigação e ele já tem um fato. Qual é o fato nessa imagem? Que ele tem uma goiabeira na casa dele e as goiabas acabam que tem algumas moscas sobrevoando ou repousando sobre essa goiaba. Então ele tem o fato que eu tenho uma goiaba e moscas estão pousando nela. Em seguida ele levanta uma hipótese. Será que é por isso que quando eu abro a goiaba para comer tem larva dentro? Ele levantou uma hipótese, foi uma dúvida que ele teve. Então olha só, a pesquisa começou a evoluir. Então ele sabe que as moscas pousam na goiaba e ele sabe que quando ele abre uma goiaba, ele tem larvas dentro, que possivelmente deve ser oriunda dessas moscas. Em seguida, ele vai ter uma dedução. Será que se eu travar essa goiaba, travar a chegada da mosca até a goiaba, eu consigo impedir com que haja aquelas larvas? Então, ele tem uma dedução. O que ele fez? Ele pegou um saco plástico, uma liga, um barbante chega qualquer, e amarrou essa goiaba e isolou ela. Então, as goiabas estão isoladas da mosca. E observem que lá na goiaba verde tem mosca sobrepondo lá, ok? Vamos lá, isso foi a dedução do rapaz. Logo em seguida ele fez o experimento. O experimento foi qual? Isolar algumas goiabas, deixar elas com saco plásticos e as outras goiabas ele deixou sem o saco, tá? Então a gente vê isso nitidamente na experiência dele. Quando ele foi ter o resultado, a solução do problema, ou seja, a conclusão, o que ele deduziu? Que goiabas que não estavam no saco acometem de ter as larvas dentro. E goiabas que têm o saco envolvido, né, fazendo o seu revestimento, a sua proteção, impediu com que as larvas se proliferassem ali e que as moscas também fizesse a deposição de ovos ali, tá? Para vocês terem ideia, galera, por exemplo, antigamente, lá pelos séculos XV, XVI, XVII, existia-se a hipótese de vida gerada por fatores, né, existentes na Terra. Por exemplo, jogava-se lixo e desse lixo, como eles viam que saíam baratas e saíam ratos, eles achavam que do lixo reproduziam-se os ratos e as baratas. Ou seja, você jogou ali a carne podre, alguma coisa podre, e nessa carne começou a surgir um monte de larvinha e gerou-se as moscas. Então, na cabeça deles, funcionava assim. A carne podre produz mosca. O lixo produz rato. O lixo produz barata. Então, era desta forma que eles achavam que surgia a vida. Até então, não tinham conhecimento de reprodução. Ou seja, reprodução sexuada e assexuada. Eles não tinham esse conceito que os animais também faziam relações sexuais e produziam um herdeiro, né? Então, na cabecinha deles funcionava dessa forma. Se a gente for analisar o experimento,
A hipótese do garoto é, por que dentro da goiaba existe larva? Ele constatou que a mosca vai até a goiaba e deposita ovos. Quando esses ovos viram pupas e eclodem, acontece de ter a larvinha ali dentro. Então, observa que mudou totalmente a situação, né? Então, o rato também com outro rato, um rato macho e um rato fêmea, foram lá e se reproduziram. Barata macho e barata fêmea foram lá e se reproduziram. Mas eles não tinham essa ideia que funcionava dessa forma. Então, vida. O que é vida? Você saberia responder agora o que é vida? Então, olha só. No século XVIII, o que aconteceu? Os cientistas começaram a debater esse assunto de vida, a sua origem, e deduziram o seguinte: iremos classificar em 3 grandes grupos: o animal, o vegetal e o mineral. Tudo isso para eles era considerado vida, tá? Então, todos esses 3 itens aqui se tornaram grandes grupos dentro da natureza, né, no planeta Terra, aonde eles ainda não tinham a sua avaliação eles não tinham essa avaliação, essa noção da reprodução, tá? Então, olha só, o que acontece? Qual seria, então, a pequena diferença, ou grande diferença, entre esses 3 grupos? Lamarck debateu-se muito quanto a isso e percebeu que plantas e animais, né, ou seja, a parte animal e a parte vegetal, cresciam, se reproduziam, morriam, se alimentavam, absorviam. Então eles perceberam que isso era diferentemente dos minerais. Enquanto os minerais sempre eram sésseis, ou seja, fixos no lugar, parados, não cresciam, não se desenvolviam, não se reproduziam. Porém, né, eles viam que alguns cristais ou algumas rochas, por detritos ou por sedimentos que se alojavam, né, poeiras, que acabavam se alojando neste cristal ou nessa rocha, e elas cresciam, evoluía-se o seu tamanho. Mas, na verdade, não é que ela estava crescendo, é porque sedimentos começaram a sobrepor ali, repousar ali, e acabaram se conectando um ao outro, fazendo o seu crescimento, tá? Então, essa diferença ficou desta forma. O Lamarck, em 1778, Lamarck era um cientista francês, tá? Ele que tem uma grande teoria da evolução, né, juntamente com Darwin. O que acontece? Ele criou, então, 2 grandes grupos. Os vivos e os não vivos, digamos assim. Então, a parte viva, que era animal e vegetal, ele deduziu-se que eram os orgânicos, tá? Porque eles perceberam justamente isso. Cresciam, evoluíam, se reproduziam e chegavam à morte. E serviam-se, né, logo em seguida na posição. Ops. E o outro grande grupo foi os inorgânicos, que aí ele deu como não vivos, tá? Que aí ficou as rochas, todos os grandes minerais que existem hoje no nosso planeta, tá bom? Pessoal, lendo esse texto aqui rapidamente, vou dar um zoom aqui para vocês. Então, isso aqui a gente vai estar tratando da composição química dos seres vivos. Todo ser vivo, independente de vivo ou não vivo, eles são compostos por átomos, tá? A maioria desses átomos está envolvido o átomo de carbono. Então, vamos lá, ó. A matéria componente dos seres vivos, ela é constituída de átomos. Assim como a matéria que constitui as atividades, né, as entidades não vivas. Isso significa que a matéria viva, ela está sujeita às mesmas leis naturais que reagem ao universo conhecido. Na matéria viva, porém, certos tipos de elementos químicos sempre estão presentes. Exemplos aqui: o átomo de carbono, o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Em uma menor proporção, né, uma menor quantidade, nós temos aí o fósforo e também o enxofre, tá? Dando continuidade aqui. Então, qual seria a organização celular desses indivíduos? Primeiramente, os indivíduos eles são divididos em 2 tipos pela sua quantidade de célula. Os animais, os seres vivos unicelulares ou pluricelulares. Unicelular é aquele indivíduo que é formado por uma única célula, que também vai ter seu desenvolvimento, seu crescimento e sua reprodução. E os pluricelulares é quando o indivíduo ele é constituído por mais de uma célula, ok?
Então, olha só, os seres vivos provenientes são as entidades mais complexas do universo, tá? E em relação às células, nós temos dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Então, a gente vai estar lendo nesta partezinha aqui agora, ó, tá bom? Então, vamos lá. Há dois tipos básicos de células, procarióticas e eucarióticas. A procariótica é relativamente mais simples que a eucariótica e em seu interior geralmente não há compartimentos membranosos. Observa que ele está falando assim, no seu interior não há componentes membranosos, a gente já vai entender isso. Já a célula eucariótica, ela apresenta inúmeros compartimentos e estruturas membranosas internas, atenção nessa palavra interna, que desempenham muitas funções, né, específicas como digestão, transporte, armazenamento, metabolismo e substâncias. Então, olha só. Qual é essa pequena diferença, galera? Deixa eu jogar aqui na imagem. Observa-se que essa parte aqui, ó, é o núcleo da célula, tá? Tudo isso aqui é o núcleo da célula. E deste outro lado aqui também é o núcleo da célula. Então, olha só, a diferença entre esses dois tá. Primeira coisa, a letra A, essa primeira imagem, ela é um procarionte. E essa segunda imagem aqui, ela é um eucarionte, célula de eucarionte. Opa, eu sumi aqui, eu já voltei. Lembra quando falou ali a palavra interna, desprovida de membrana ou provida de membrana? O que ocorre? Para deduzir que uma célula ela é procarionte, nós vamos estar ligando isso à ausência do núcleo. Então, são células que não têm núcleo e não têm um revestimento do DNA, ou seja, o material genético, o DNA, ele vai aqui dentro, solto no espaço, ok? Então, é como se tivesse desta forma assim, ó. Eu tenho uma célula aqui, deixa eu só aumentar aqui. Eu tenho uma célula aqui e o material genético está solto dentro do espaço dela, sem nenhuma proteção por membrana. Já a célula eucariótica, o que acontece? Eu tenho a parte das organelas aqui, ó, por fora nessa parte rosa ou vermelha, não sei como é que tá a cor aí para vocês. Na minha tá aparecendo rosa. E dentro desse interior mais escuro, onde está escrito núcleo, é o material genético revestido por um núcleo, uma carioteca, uma membrana. Então, células eucarióticas são células que são provenientes e têm a presença de um núcleo protegendo o seu material genético. Então, diferentemente do desenho anterior, ó, a procariótica, o material genético está solto dentro do seu espaço corporal e a célula eucariótica não. Ela tem um núcleo e dentro desse núcleo é que eu tenho o material genético solto ali dentro. Então, essa é a pequena diferença dos dois. A ausência do núcleo é procarionte, presença do núcleo é eucarionte, ok? Então vamos aqui, ó. Metabolismo, né? A maioria das substâncias presentes nas células é constantemente degradada e substituída por substâncias recém-fabricadas. Essa atividade intracelular de montagem e desmontagem de substâncias requer muita energia. Então, o que seria o metabolismo? Metabolismo é o estudo onde a gente vai ver a troca de substâncias, a alimentação, o crescimento e a reposição de substâncias energéticas, tá? Então, a gente vai estar tratando aí principalmente da energia que o indivíduo precisa, ok? Então, o metabolismo nada mais é do que a parte que a gente vai estar estudando sobre as reações no corpo do indivíduo em relação à energia metabólica dele. Ou seja, a perda e o ganho e a reposição de energia, ok? Então, todas as atividades de transformação química que ocorrem no interior de uma célula, ela constituem ser chamado assim de metabolismo. Essa palavra ela tem origem grega de metabler, que significa mudança ou transformação. Em seguida, aqui nós temos a reação e movimento. Os animais eles são capazes de perceber o que se passa ao seu redor de uma forma diferente das plantas, né? Então eles reagem a um estímulo muito mais rápido, de defesa,
de ataque e assim por diante. Tá? A reação quase sempre ela envolve a reação de movimentos. Por exemplo, aqui, ó, o cheiro de um leão ele é levado, né, pelo vento e assim ele vai ser captado geralmente por um outro animal que possivelmente pode ser sua presa. Tá? E aí, geralmente o animal vai ter uma tendência a fugir daquele local por ter sentido o cheiro do leão ou da urina do leão e assim por diante. A capacidade de se movimentar rápida e devidamente e ativamente ocorrendo, voando, nadando, permite-se, na maioria dos animais, explorar o ambiente e a procura por alimento. Alguns também, né, reagem para a procura de abrigos e também a sua sobrevivência. Então, olha só. Não sei se vocês já viram essa plantinha aqui, ó, que reage a um estímulo de toque. Então, o que acontece? Essa daqui é a mimosa púdica, mais conhecido por nós como sensitiva. Eu acho que vocês já tiveram contato com essa plantinha. Se você toca ali com o dedo ou com o lápis, a tendência dela é reagir a um estímulo de que ela está sendo ameaçada. E o que ela faz? Ela vai se contrair por completo toda aquela folha. Então, ela se fecha, ela se trava, tá? Justamente em ato de defesa, né? Então, a defesa dela não está somente nos espinhos, ela também está nessa parte de se contrair. Tá? Então, eu acho que vocês já tiveram contato com essa plantinha, né? A gente toca nela, tudo. Então, o que é isso aí? É uma reação ao ambiente. Não está favorável a ela ser tocada, então ela reage a esse estímulo se fechando, ok? Então, a reação dela é o movimento de se fechar e o estímulo é você estar lá e fazendo um toquezinho nela, ok? Crescimento e reprodução. Vamos lá. Então, o crescimento ele vai estar envolvido, né, em relação às células unicelulares e às pluricelulares. Lembrando que as unicelulares elas crescem pelo aumento de tamanho e a sua única forma, né, dentro da sua única célula, ok? Ela cresce até atingir determinado tamanho, podendo então eventualmente se dividir em outras células menores, né, que assim ela vai estar fazendo a sua reprodução. Ok? Já os seres vivos multicelulares, o que acontece? Eles surgem a partir de uma única célula e depois ela vai se multiplicar a partir de um grupo de células, ok? Levando em conta a sua reprodução. As reproduções elas vão acontecer por duas formas, sexuada e assexuada. Assexuada é quando ela não depende de um outro indivíduo da mesma espécie para que aconteça a sua reprodução. Por si só, ela consegue fazer a sua reprodução por brotamento, cisparidade, gemiparidade, tá bom? E a gente vai estar vendo isso lá mais para frente. Já a reprodução do tipo sexuada é aquela que depende de um outro indivíduo para que ela aconteça. Né, um papai e uma mamãe, onde eles vão fazer troca de gametas, gameta masculino e gameta feminino. Um exemplo, na espécie humana nós temos aí gameta masculino, o espermatozoide, e o feminino, o ovócito. Nos vegetais nós temos a oosfera, para o caso feminino, e o anterozoide, para o caso masculino, ok? Hereditariedade. A palavra de hereditariedade ela vem oriunda de fazer a sua disseminação de material genético. São as características hereditárias que o indivíduo vai estar recebendo do pai e da mãe, tá? Então, olha só, é uma outra característica essencial para a vida. Inicialmente ligada à reprodução, tá? Um ser vivo, ele se reproduz, transmite e aos seus descendentes um conjunto de informações, né, de instruções em código, que aí a gente já está falando de DNA, né, ou vamos resumir no material genético, tá bom? Então, hereditariedade não nada mais é do que o indivíduo que passa suas características para um outro indivíduo que provavelmente é seu filho, tá bom? Uma bactéria, uma samambaia, um cachorro ou qualquer outro ser vivo, eles desenvolvem características típicas de sua espécie a partir
das instruções genéticas e também da base celular que recebem pela reprodução de seus progenitores. Gente, eu estou lendo aqui porque quando eu dou um zoom, por mais que pareça, embaça na minha visão tudo, tá? E eu estou muito próximo ao celular, mesmo com óculos, tá bem difícil de eu estar entendendo um pouco a letra, tá bom? Então eu peço até desculpa para vocês. Variabilidade genética e também seleção natural e adaptação. O que seria isso? Vamos falar principalmente de seleção natural e adaptação. Seleção natural é aquela no qual o mais forte sobrevive, de fato. Um exemplo. A Lamarck deduziu-se até por uma teoria das girafas que existiam girafas do pescoço pequeno e girafas do pescoço longo. E aí na cabeça dele funcionou assim. As girafas pequenas morreram devido a não conseguir acompanhar as girafas de pescoço longo e alcançar as copas das árvores. Então eu tinha uma árvore muito grande, as girafinhas que eram pequenininhas acabaram todas morrendo e se elas não evoluíssem, crescendo o seu pescoço, elas jamais iriam alcançar a copa da árvore, tá? Eu até deveria ter colocado uma imagem referente a isso, mas não consegui. Então é a famosa lei do mais forte sobrevive. Um exemplo, um passarinho que mora no Canadá, está acostumado com o frio, e lá ele come insetos. De repente esse passarinho, por um acaso, ele veio parar aqui no Brasil. Aqui no Brasil é quente, não é frio igual é no Canadá. Vamos fazer de conta que no Brasil não tem inseto na região onde ele chegou e só tem vegetal. Então, primeira coisa, ele vai ter que se adaptar a comer sementes. Ele vai ter que se adaptar a comer um alpiste, uma semente de capim, assim por diante. Porque não tem mais um inseto, né? Então, uma superpopulação de outro passarinho acabou disseminando todos os insetos. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que se adaptar a comer alguma outra coisa. Porque senão, na seleção natural, automaticamente ele vai fazer o quê? Morrer. Ok? Então, isso é seleção natural e adaptação ao mesmo tempo. O indivíduo tem que se adaptar ao ambiente. Um exemplo de um golfinho. Digamos que o golfinho tem uma nadadeira extra. E aí essa nadadeira deixou de ter uso dentro do meio aquático. Ele foi passando essa característica hereditária para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos, para os seus filhos. E aí foi cada vez mais atrofiando, 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 ou seja, deixando de existir aquela nadadeira. Por quê? Ele começou a ver que aquilo já não servia mais para o ambiente onde ele se encontra e automaticamente ele fez a adaptação do ambiente. Então, digamos que um golfinho com 4 nadadeiras, hoje ele só tem 2 devido às outras ele não precisar para o seu nado, digamos assim, né? Então, isso, gente, é adaptação ao ambiente. Então, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado e entendido ao mesmo tempo. Eu falo rápido justamente para o vídeo não ficar longo, tá? Então, corro mesmo contra o tempo. E vocês terão uma questão única lá na plataforma para responder, que é: qual seria a sua definição para classificar o que é vida? Você coloca lá, eu acho que vida seria papapá, papapá, papapá. Não precisa ser uma resposta longa, tá? Responda bem curto. Vocês podem estar fazendo de 3 formas. Digitada, pega e manda para mim sobre Word ou PDF. Vocês podem estar copiando à mão, bate foto do que vocês copiaram e manda para mim, ok? Ou pode ser uma imagem também, vocês criam uma imagem e manda lá escrito na imagem a sua resposta e manda lá para mim na plataforma, beleza? Vou estar aguardando a respostinha de vocês. Beijos, abraços e até a próxima.